paz do Senhor Jesus, pessoal. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, na nossa série Discípulos de Jesus, nós chegamos em mais um discípulo do Senhor, Felipe, conforme as páginas do Novo Testamento apresentam para a gente. É interessante que nós vamos aprender a partir da vida desse homem de Deus grandes lições, exemplos para a nossa vida diária, para a nossa prática de fé cristã. Nós vamos aprender que esse homem de Deus, mesmo sendo tímido, foi chamado por Jesus para ser um discípulo do Senhor. É interessante que Jesus despertou também no seu coração a habilidade de levar as pessoas até Ele. E você vai perceber que Felipe tem essa habilidade também. É ele quem conduz Natanael, que a Bíblia também chama ele de Bartolomeu, até Cristo. É ele também que apresenta a Jesus os seus questionamentos, as suas dúvidas, porque ele tinha o desejo de sempre aprender com Cristo. E hoje, na nossa viagem pela vida dos discípulos, nós vamos aprender sobre as lições desse homem de Deus. A Bíblia menciona ele em João capítulo 1, versículo 43. Mas é importante a gente destacar algo interessante a respeito desse Felipe, a qual nós estamos tratando com você que está assistindo a gente, ouvindo a gente em casa. No Novo Testamento, nós encontramos a menção de 4 Felipes. E sobre isso, nós precisamos destacar para você entender sobre qual personagem bíblico nós estamos tratando. O primeiro Felipe que aparece nas páginas do Novo Testamento é o filho de Herodes o Grande, casado com Herodias, conforme está escrito na Palavra de Deus, registrado em Mateus capítulo 14, versículo 13. O outro Felipe é um tetrarca, descendente também de Herodes, e Lucas fala sobre ele no capítulo 3, versículo 1. O outro Felipe, que nós encontramos também nas páginas do Novo Testamento, é um diácono da igreja, que servia ao Senhor com alegria, conforme está escrito em Atos capítulo 6, versículo 1. A gente precisa entender a respeito dessas diferenças. Mas o personagem que nós vamos utilizar como fonte para o nosso estudo de hoje, para a nossa meditação, é o Felipe, discípulo do Senhor, chamado para ser apóstolo. Ele é mencionado nos evangelhos. E é interessante o que os evangelhos falam a respeito desse homem de Deus. Mateus capítulo 10, versículo 3, nós encontramos a referência a respeito desse Felipe que nós estamos tratando aqui. Marcos capítulo 3, versículo 18, também menciona o nome dele. Lucas 6, versículo 14, nós também encontramos mais uma menção a respeito desse Felipe, discípulo do Senhor, chamado para ser apóstolo. E é sobre esse homem de Deus que nós queremos destacar para você algumas lições preciosas para o nosso crescimento espiritual. A primeira lição do nosso estudo de hoje é saber quem é esse homem chamado Felipe. As Escrituras apresentam a sua profissão. A Bíblia faz questão de dizer que ele era um pescador. Ele aparece pela primeira vez nas Escrituras no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43 ao 46. Conduzindo Natanael até Jesus. De acordo com as Escrituras, nós entendemos, analisando a vida desse homem de Deus, que ele era uma pessoa típica, que gostava de conhecer os processos, que gostava também de esclarecer as suas dúvidas. Como Felipe se parece com a gente. Tem muitas pessoas que se parecem com Felipe, que gostam de esclarecer as suas dúvidas, que gostam também de apresentar os seus conceitos, para entender melhor, para poder seguir a Jesus. E é interessante que no colégio apostólico, Jesus também chama pessoas assim. Como ele chamou a Felipe, ele hoje continua te chamando, mesmo diante dos seus questionamentos. A Bíblia também diz que Felipe era um homem tímido. E como é fantástico entender isso, Deus também chama pessoas assim. Pessoas que têm dificuldade de falar, pessoas que têm dificuldade de se expressar, pessoas que têm vergonha de agir em algumas situações da sua vida. Jesus chamou Felipe diante disso, mas é fantástico que diante do chamado que Felipe atende, as Escrituras também fazem questão de dizer que Jesus foi trabalhando no coração de Felipe ao ponto dele
ter e receber essa habilidade de Jesus de conduzir as pessoas a Cristo. O mesmo Jesus que chamou Felipe continua te chamando a gente para uma obra especial, para o crescimento da mensagem do reino de Deus. Eu espero que você em Cristo também atenda o chamado, como Felipe atendeu, seguindo a Cristo. É a lição de receber Jesus com alegria, em uma época que ninguém receberia. João capítulo 1, versículo 11. As Escrituras fazem questão de dizer que Felipe recebeu Jesus com alegria. O seu papel como discípulo é fantástico, mas a sua atitude em receber Jesus com alegria também é. E em tempos de crise, em tempos de situações difíceis, Felipe recebe a Jesus. Isso se parece com os dias em que nós estamos vivendo. Vamos aprender com Felipe a receber Jesus com alegria, com exaltação, com louvor e com graça. Esse é o papel desse discípulo do Senhor. João capítulo 1, versículo 11, está escrito que Jesus veio para os que são seus, mas os seus não receberam. Porém, Felipe, sendo judeu, descendente de Abraão, recebeu Jesus com alegria. Ele foi na contramão dos seus dias. Ele foi na contramão do processo filosófico do seu tempo. Nós também precisamos entender que nós precisamos caminhar na contramão desse mundo, recebendo Jesus com alegria, mesmo que todos digam que não tem jeito, que não vai dar certo, que não tem saída. Aprenda com Felipe através dessa lição. Receba Jesus no teu coração com alegria, porque Jesus tem jeito, Jesus é a saída e vai dar certo seguindo a Ele para a glória de Deus. A terceira lição que eu quero destacar sobre esse homem de Deus, Felipe, também é uma lição especial. Mesmo ele sendo tímido, não perdeu a oportunidade de compartilhar Jesus, conforme está escrito em João capítulo 1, versículo 43 ao 46. É ele que conduz Natanael, que na Bíblia também é chamado de Bartolomeu, até Cristo. Ele tem a responsabilidade de compartilhar o Evangelho. Conforme está escrito em João capítulo 1, versículo 45, nós entendemos a partir das Escrituras que Felipe, mesmo sendo tímido, era um estudioso da palavra de Deus. Ele chega até Natanael, que é Bartolomeu, de acordo com as Escrituras, e diz para ele: olha, nós encontramos aquele que foi profetizado por Moisés, o Messias. E isso desperta curiosidade no coração daquele homem também. Foi Felipe que levou o impacto da mensagem de Cristo ao coração daquele homem que desejava conhecer o reino de Deus, que desejava conhecer as coisas celestes. Foi Felipe quem compartilhou as boas novas. Que nós possamos aprender com Felipe a respeito dessa oportunidade de compartilhar as boas novas de salvação para todos aqueles que precisam de Jesus, como Bartolomeu também precisava. E tudo indica que Felipe era um conhecedor das Escrituras, ao ponto de levar o seu amigo Natanael até Cristo. Nós também precisamos conhecer as estratégias para poder conduzir as pessoas até Cristo. Felipe, mesmo sendo tímido, nos demonstra estratégias de evangelismo. Nós precisamos levar o evangelho para os nossos amigos, para aqueles que são próximos, ao ponto de compartilhar Cristo de forma espetacular para o coração daqueles que precisam. E conhecendo as Escrituras, nós podemos também compartilhar o Evangelho até mesmo para as pessoas mais céticas, conforme está escrito em João capítulo 1, versículo 45 ao 47. Natanael, mesmo sendo estudioso, não conhecia Deus, mas desejava conhecer a Deus, porém o seu coração continuava sendo cético. E é interessante que Felipe apresenta esse Evangelho, apresenta o reino, apresenta Cristo com a coragem que ele tem no meio da sua timidez. E nós entendemos que a timidez não é barreira para compartilhar Jesus. Você também pode compartilhar Jesus para as pessoas através das redes sociais, com as pessoas que convivem com você. Nós também precisamos tomar essa atitude de levar Cristo às demais pessoas para a glória do Senhor. E a quarta e última lição que eu quero compartilhar com você que está em casa, você que está assistindo a gente, você que está ouvindo a gente. A quarta lição é uma lição também especial. E essa lição eu espero que você também tenha.
Filipe era um homem que desejava sempre conhecer a Deus. É a lição de aprender sobre Deus. João capítulo 14, versículo 8. Ele desejava conhecer a respeito de Deus. Ele estava perto de Cristo, mas sempre desejando conhecer um pouco mais a respeito dos mistérios do Senhor. Isso também revela para a gente a nossa vida de fé e prática, a nossa vida cristã com o Senhor. Nós precisamos estar diante de Cristo, mesmo fazendo parte do colégio apostólico, mas em todo o tempo desejando conhecer a Deus. Apesar do que ele não entendeu que Cristo era o Deus encarnado, mas ele demonstra no seu questionamento esse desejo, e esse desejo desperta também essa espiritualidade que esse homem possui. Jesus se revela para Filipe, demonstrando para ele que ele é a revelação do Pai. Por 3 vezes, ele deixou claro para Filipe que ele é a exegese de Deus. Jesus é a revelação plena do Deus encarnado para o nosso coração, para a nossa vida e para o nosso crescimento espiritual. Gente, eu espero que Deus em Cristo possa ter falado com você hoje através dessa palavra sobre Filipe, que você guarde isso no seu coração. Hoje nós aprendemos sobre esse homem de Deus, quem ele é, nós aprendemos a respeito do seu chamado. Mesmo sendo tímido, ele tem coragem de servir a Jesus e levar as pessoas até Cristo, que você também tem essa coragem, e ele também tem coragem de aprender um pouco mais de Cristo. Que você a cada dia tenha coragem de aprender um pouco mais de Jesus, porque Jesus vai se revelar diariamente para você. Um beijo no teu coração. Na próxima semana nós vamos trazer aqui mais um discípulo do Senhor para você meditar nas Escrituras com a gente. Que Deus em Cristo te abençoe e até lá, se Deus quiser.